Você já imaginou uma história na Bíblia em que duas filhas embebedam o próprio pai e engravidam dele? Por mais chocante que pareça, isso aconteceu. E não está em um livro escondido ou apócrifo. Está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas por que Deus permitiria que uma história como essa fosse registrada nas Escrituras? E o que ela tem a ver comigo e com você hoje? A jornada começa com Ló, um personagem muitas vezes esquecido, mas profundamente simbólico. Ló era sobrinho de Abraão, o pai da fé. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido, Ló não apenas acompanhou, mas cresceu sob a influência direta de um homem que ouvia a voz de Deus. Durante algum tempo, Ló viveu ao lado de Abraão, prosperando ao seu lado. Suas posses aumentaram tanto que os pastores de ambos começaram a brigar por espaço. E aí, Abraão tomou uma atitude generosa. Deixou que Ló escolhesse para onde queria ir. Ló então levantou os olhos e viu as campinas do Jordão. Eram como o Éden de Deus, como a terra do Egito. Belas, férteis, atraentes. Mas havia um problema. Sodoma e Gomorra estavam ali, e Ló sabia da reputação dessas cidades. Mesmo assim, ele escolheu as aparências. Primeiro, ele armou suas tendas perto de Sodoma. Depois, foi morar dentro da cidade. E mais tarde, estava entre os líderes locais, sentado à porta, um símbolo de influência e prestígio. Mas tudo tem um preço. Sodoma era próspera por fora, mas apodrecida por dentro. Ali, os valores foram invertidos. O certo virou errado, e o errado, motivo de orgulho. A moralidade havia desaparecido, e a impiedade se multiplicava. Mesmo assim, Ló permaneceu. Talvez por status, talvez por comodidade, talvez porque, ao poucos, foi perdendo a sensibilidade espiritual. E não é assim que muitas vezes acontece conosco? Nos acostumamos com o pecado à nossa volta. Rimos do que é ofensivo a Deus. Nos silenciamos diante da injustiça. Aos poucos, deixamos de ser luz. Mas Deus não esquece dos seus. Antes de destruir Sodoma, Deus envia 2 anjos para avisar Ló. Eles chegam à cidade à noite e Ló os convida a se hospedarem em sua casa. Ele sabia o perigo que corriam naquelas ruas. Mas os homens de Sodoma descobrem a presença dos visitantes. Cercam a casa e exigem que Ló os entregue para serem violentados. E é aí que vemos o abismo em que Ló havia caído. Na tentativa de proteger os visitantes, ele oferece suas próprias filhas. Sim, suas filhas. Talvez ele acreditasse estar fazendo o correto, dadas as normas de hospitalidade da época. Mas esse gesto revela o quanto Ló havia se desconectado da essência de Deus. Os anjos intervêm, ferem os homens com cegueira, e então dizem a Ló: fuja, pegue sua esposa, suas filhas e vá, não olhem para trás. Ló hesita, demora, talvez porque ainda amava a cidade. Talvez porque não conseguia largar tudo, mas os anjos o seguram pela mão e o tiram dali. Quantas vezes Deus também nos arranca à força de lugares onde insistimos em ficar? Durante a fuga, a esposa de Ló olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Esse detalhe é poderoso. Ela não apenas virou o rosto, ela virou o coração. A saudade da vida velha foi maior que a fé no novo começo. Ló e suas filhas fogem para uma pequena cidade chamada Zoar, mas com medo se refugiam em uma caverna. É lá que acontece o ato que nos choca até hoje. As filhas de Ló, isoladas, acreditando que não existem mais homens no mundo, decidem algo extremo. Fazem o pai beber vinho, e uma a uma se deitam com ele, sem que ele perceba. Ambas engravidam. A mais velha dá à luz Moabe, e a mais nova, Ben-Ami. Esses filhos se tornam patriarcas de 2 povos, os Moabitas e os Amonitas, futuros inimigos de Israel. Essa parte da história parece um escândalo. E mas ela está ali para nos ensinar algo. As filhas de Ló cresceram em Sodoma. Elas aprenderam com uma sociedade onde tudo era distorcido. Mesmo fora da cidade, a cidade ainda estava dentro delas. Elas agiram com base no medo, na ausência de fé, na desesperança. Não confiaram que Deus ainda tinha um plano, que a história delas não tinha acabado. E Ló, ele nem percebe o que aconteceu. Está embriagado, fora de si. Aquele que andou com o justo Abraão
agora termina sua jornada em uma caverna, enganado por suas próprias filhas e longe do propósito original de sua vida. Mas a Bíblia não termina essa história com julgamento. Mesmo dessa união trágica, Deus ainda consegue gerar algo novo. Séculos depois, uma moabita chamada Ruth aparece na história. Ela se casa com Boaz, entra para o povo de Deus e se torna bisavó do rei Davi. E da linhagem de Davi viria Jesus Cristo. Isso mostra algo incrível. Deus não aprova o pecado, mas pode redimir qualquer história, mesmo as mais confusas, as mais sombrias, as mais improváveis. A história de Ló é um alerta sobre onde nossas escolhas nos levam, mas também é um convite à misericórdia, um chamado à reflexão. Com quem temos caminhado? Estamos nos aproximando da luz ou de Sodoma? Você pode estar hoje em uma caverna, sentindo que tudo se perdeu, mas Deus ainda pode escrever algo novo. A sua história ainda não acabou. Se essa história tocou seu coração, não saia sem fazer isso agora. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos bíblicos com profundidade. Inscreva-se no canal e junte-se a uma comunidade que busca crescer na fé todos os dias. Compartilhe com alguém que também precisa saber que, mesmo nas piores quedas, há redenção. E comenta aqui embaixo o que você aprendeu com a história de Ló. Vamos conversar nos comentários. Quero ouvir o que Deus falou com você hoje.